Olá, povo de Deus. Quem fala aqui é o Evangelista Luiz. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Mergulhando nas Escrituras. Eu quero aqui trazer uma mensagem para você, que você possa refletir para o seu dia a dia. Talvez você esteja até passando por esse momento, esse quadro que vem cada vez mais edificando pessoas. Eu gostaria de convidar você que meditasse bastante essa palavra, a qual nós só podemos conseguir algo na nossa vida, né? A gente só consegue, no nosso dia a dia, cada vez ser mais forte se estiver conectados com a palavra de Deus. E eu aqui estou com essa oportunidade de trazer mais uma palavra do quadro Mergulhando nas Escrituras para você, que você possa se edificar através dessa palavra. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por um momento delicado, e o Senhor, Ele quer, nesse momento, falar ao seu coração, né? Para que você venha se edificar mais ainda. Não, nós todos os dias nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, nossas guerras, nossas batalhas, e às vezes nós não sabemos como enfrentar tudo isso. E tem uma solução sim. Talvez você esteja passando por uma crise nesse momento e talvez não tenha ainda discernido como você pode atravessar, né, essa crise. Eu quero dizer para você que se você meditar nessa palavra que hoje eu quero trazer para você, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso, permita que eu entre na sua casa com essa palavra poderosa, a qual você, aonde você estiver falando aí, se for, é, aonde você estiver nesse momento nos acompanhando, você dá um joinha aí, ou então você clica de qual cidade você está nos acompanhando aqui, para que esse quadro ele venha crescer e alcançar mais pessoas, venha alcançar famílias, venha alcançar lares. E a palavra de Deus, ela quando entra nos nossos lares, na nossa família, ela transforma. A pessoa fica totalmente diferente, porque está caminhando juntamente com a palavra de Deus direto ao coração dela. E eu quero te dizer para você que tem sim uma solução por esse momento que você está passando difícil, seja qual for a delicadeza, tem sim uma solução e Deus está vendo. Porque nós todos temos a nosso momento de fraqueza. Não é diferente com você, não é diferente comigo, não é diferente talvez com a pessoa que você vai compartilhar essa mensagem, eu espero que sim. Nós todos temos nossas guerras. E o Senhor, ele nos deixou uma passagem na Bíblia, a qual, se nós se aprofundar nela, nós vamos ver o quanto que o Senhor é conosco. E eu te convido, assim, a aprofundar nessa passagem. Ela se encontra em 2 Reis, capítulo 6, e a partir de alguns versículos eu estarei aqui lendo, para que você venha entender o que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Se encontra em 2 Reis, a partir do versículo 8. Eu estarei aqui lendo e vou explanear aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração para edificar o seu lar, a sua casa, a sua família. E se encontra assim, no versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em lugar tal. Mas o homem de Deus mandava mensageiros ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Versículo 10. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus.
repetidas vezes, Eliseu alertou que tomava as devidas precauções. Aqui está falando de Eliseu, um homem de Deus, a qual Eliseu, a palavra vai dizer que por muitas vezes ele alertou o rei de Israel, porque os arameus estavam perseguindo Israel naquela época. Então Eliseu, ele alertava o rei de Israel para que não passasse por tal cidade, a qual estava ali uma cilada montada, para que eles venham a capturar o povo de Deus. E a palavra vai dizer que, por inúmeras vezes, o homem de Deus alertou o rei de Israel. E o rei, o arameu, né, o contrário deles lá, ele, por algumas vezes, ele até ficou chateado, porque nada dava certo. É isso que acontece comigo e com você. Se você andar nos caminhos do Senhor, o perseguidor ele não vai te alcançar, porque Deus vai ter uma forma de fazer de que você venha se afastar daquele inimigo, você venha evitar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mensagem é para que você venha meditar o quanto que Deus é poderoso, ele é soberano sobre a sua vida. Essa crise que você está passando, ela tem sim um ponto final. Está já determinado por Deus, desde que você se prontifique a estar diante do Senhor. A palavra vai dizer que o homem de Deus, por inúmeras vezes, ele o alertou, o rei de Israel. E o que é mais aqui interessante é que o homem de Deus, ele descobria os planos do inimigo sem sair de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que o rei lá dos arameus, ele até fez uma comissão para descobrir quem era que estava traindo ele. E ali todos os seus homens de combate de frente se fizeram ali uma reunião com todos eles, e um pega e diz: meu senhor, lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, e ele percebe até o que tu fala dentro do teu quarto. Olha o que Deus alerta a gente. Você anda em espírito, e aí você consegue captar as ciladas do inimigo. E o rei ficou ali extremamente zangado com aquela forma de qual tudo que ele fazia não dava certo, porque o homem de Deus que estava em Israel alertava o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vou até ler para você a passagem que se encontra que o homem de Deus alertava o rei de Israel, que ele ficou até furioso. E isso enfureceu o rei da Síria, que convocou, no versículo 11, que convocou seus conselheiros, perguntando-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estar do lado do rei de Israel? Aí respondeu alguém que estava lá com ele, um de seus capatazes. Um dos conselheiros, né, que estava lá com eles. Nenhum de nós, majestade, ele disse: é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Quando você está conectado com Deus, até aquilo que o inimigo trama com você, o Senhor te alerta. Aquele rei, os arameus, ele estava ali planando um plano, tramando um plano para capturar os povos de Israel. Mas ele não sabia que em Israel tinha alguém que Deus colocou lá, para que essa pessoa viesse alertar o povo de Israel às tramas do perseguidor, do maligno.
E é assim também acontece essas coisas, do mesmo jeito, hoje no nosso dia a dia. O Senhor ele está sempre de prontidão para livrar aqueles que estão ali alinhados com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei de Israel se enfureceu. Ele até disse: capturem esse homem. E a palavra vai dizer que ele enviou ali cavalos de guerra. Enviou um exército grandioso para capturar o homem de Deus. E quando o homem de Deus estava ali naquela sua cidade, a palavra vai dizer que os arameus chegaram à noite para fazer acampamento para cercar aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, o Senhor já tinha alertado Eliseu. E Eliseu estava conectado, alinhado com a palavra de Deus. E o Senhor está sempre de prontidão para aquele que o busca, ele ajudar. O Senhor ele tem todas as formas. Ele sabe muito bem que ele é o criador de tudo. Então não adianta o inimigo se levantar contra a sua vida. Se você tiver um Deus, um soberano, um eterno, como Eliseu tinha o Senhor naquela época, o Senhor com certeza vai fazer o agir na sua vida. E aí o exército chegou à noite. Esse exército acampou à noite ali na cidade de Dotã para capturar o homem de Deus. Então, quando levantou de manhãzinho o seu servo, a palavra vai dizer aqui no 15, no versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou. O homem se assustou, o servo de Eliseu se assustou quando viu aquela multidão rodeando ali aquela cidade. Ou seja, o servo, ele se assustou porque ele não viu o que Eliseu viu. Ele até exclama: ah, meu Senhor, no versículo 15. O que faremos? Talvez você esteja nesse momento até se perguntando: o que faremos? O que vou fazer com essa situação? E eu tenho uma palavra poderosa para você aqui, através da palavra de Deus, usada para Eliseu. E Eliseu disse: não temas. Presta atenção nessa que essa palavra está falando com você nesse momento. No versículo 16, o profeta respondeu: não tema, não tenha medo. Aqueles que estão conosco, no plural, olha que forte. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando aquele servo de Eliseu chegando, Eliseu ali deitadinho na sua cama, já sabia de tudo. Quando você está alinhado com Deus, você sabe todos os planos do inimigo. Então você vai apenas confiar no Senhor. E aquele servo chegou: Senhor, o que vamos fazer? Eu olhei lá fora, tem uma ruma de inimigo para nos capturar. E o homem apenas olha para ele e diz: não tenha medo, meu filho. Pois aqueles que estão conosco, são mais numerosos do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, ele tem um batalhão de exército para te proteger. E aí Eliseu, olhando ali para fora, né? Olhando para aquele povo a qual o servo dele estava dizendo, apontando, Eliseu, além de olhar ali para o inimigo, via mais do que o inimigo. Ele via o exército do Senhor ali, ao redor daquela cidade.
Então, Eliseu ele não focava no inimigo, ele tinha apenas foco no Senhor. A confiança dele era no Senhor. Que ele até diz, aqueles, ele ultrapassou o inimigo, ele pega e diz, aqueles, meu filho, que estão conosco, são maior do que eles, do que aqueles que estão ali. E aí os anjos do Senhor, eu creio que aquela comissão dos arameus não era pouco, os anjos do Senhor eram tão numerosos que nós não conseguimos nem imaginar. E o homem, o servo de Deus, estava ali preocupado, talvez do jeito que você esteja hoje. Você está até deixando de ver a soberania de Deus porque você está olhando para o perseguidor. Você tem que olhar apenas para o nosso Criador. Foi Ele que fez todas as coisas. Então Eliseu ali calmamente, no versículo, continuando aqui no versículo 16, no 17, no início do 17, o Eliseu, ele não revidou nada, ele calmamente apenas orou, a palavra vai dizer aqui. E Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja. Eliseu, ele não revidou nada, ele não foi para cima do perseguidor, dos inimigos. Ele eleva a voz dele ao Criador e diz, Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver também aquilo que eu estou vendo. Ele orou ao Senhor para que os olhos do servo dele, que havia apenas os perseguidores, o inimigo, se abrisse e visse o além do inimigo, que é o Senhor, nosso Deus. A palavra está aqui explicitamente dizendo que ele orou e disse, Senhor, abra os olhos dele. Ele quem era? O servo dele que estava com ele. Naquele momento, atônito, apavorado, porque estava olhando para o inimigo. Talvez você esteja olhando para alguém que esteja ali perseguindo. Veja o além disso tudo, que é o Criador, que os fez você. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer aqui que os olhos dele, no versículo 17, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor abriu os olhos daquele servo. E aí o servo não viu mais o inimigo perseguindo ele. Ele não viu mais aqueles perseguidores que estavam ali, que na hora que ele abriu a porta de manhã, cedinho, ele viu, aí ele já viu, foi as colinas cheias, diante do Senhor ali ao redor dele, para proteger o homem de Deus. Você é o homem de Deus, você é a serva de Deus. Então eleve os seus olhos além daquilo que você está nesse momento preso aqui na terra. Seja qual for a situação que você estiver passando, eleve seus olhos além mais do que isso. O Criador está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico aqui imaginando aquele servo de Eliseu, vendo ali os anjos do Senhor, aquelas cavalarias do Senhor, rodeando Dotã, subindo aquelas colinas. Olha a maravilha que ele deve ter sentido naquele momento. Porque Eliseu diz, não tema, meu filho, pois aqueles, Eliseu ainda no plural, aqueles, meu filho, que está conosco, são mais numerosos do que aquele que está nos perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que Eliseu em nenhum momento ele revidou. O que quer dizer para você é não revida as setas que são lançadas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra a sua empresa. Não revide, mas buscar espiritualidade, alinhamento com o Senhor, se alinhar com a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. Se você
tiver noção do tanto que você tem na sua mão o poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso precisa confiar no Senhor, o soberano. Precisa confiar. E a palavra vai dizer que Eliseu, quando ele saiu, ele orou outra vez. A palavra vai dizer aqui para mim e para você. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere estes homens. O versículo continuando, o Eliseu pediu ao Senhor. Fere estes homens com cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Veja, o Senhor ele te dá o poder todo na sua mão. E aí quando você resolve confiar e deixa Deus fazer o agir sobre a situação que você está passando, você vai ver que Deus é maior, é soberano do que qualquer outras coisas. E Eliseu ele tinha ali tudo para que ele pudesse machucar, maltratar os perseguidores, os arameus. Então, quando ele orou, ora, meu Senhor, fere eles com cegueira. Ele teve tudo na mão para que ele pudesse fazer alguma maldade. Às vezes não é você ter tudo na mão que você vai querer machucar as pessoas, vai querer humilhar elas. Então o Senhor os feriu com cegueira. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha um poder todinho na mão dele ali, naquele momento. Que eram os anjos do Senhor, aquelas maravilhas do Senhor ali, protegendo ele. Ele poderia muito bem, agora vocês podem destruí-los, pode matá-los. E Eliseu fez diferente. Chegou até os homens, eu creio ele, que ele disse, não é eu que vocês estão procurando. Agora vocês estão impossibilitados aí, sigam-me, e eu vou levar vocês até a cidade, até aqueles que vocês estão procurando. E a palavra vai dizer que Eliseu levou eles até Israel. E quando chega em Israel, aqueles arameus todos cegos ali, o rei diz, eu devo matá-los, eu devo matá-los. Às vezes não é com a maldade, é todas as vezes, não é às vezes, é todas as vezes, não deve ser com a maldade que você deve enfrentar seu inimigo. E Eliseu apenas olha para aquele rei de Israel e diz, alimenta eles, ó meu rei, faz um banquete para eles. Eu fico imaginando aqueles homens cegos ali, caminhando sem saber para onde ir. É assim também na nossa vida. Às vezes nós estamos caminhando sem saber para onde ir, estamos cegos espirituais. Eu fico imaginando aqueles homens, a preocupação deles para onde estamos indo, mas a única solução que nós temos é seguir. Talvez você esteja nesse momento, passando por um momento de cegueira espiritual, e alguém está querendo lhe direcionar para algo soberano, grandioso, você ainda fica na dúvida e não quer ir. E Eliseu seguiu aqueles homens até Israel. Quando o rei diz, devo matá-los, eu devo matá-los eles, e o homem de Deus diz, alimenta eles, faz um banquete, bota a mesa para eles. Olha como foi que Eliseu tratou aqueles perseguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um exemplo lindo para que nós não venhamos olhar para aqueles que querem a maldade nossa e olhar sim para o Criador. É o Criador que está sobre todas as coisas, dominando aquilo dali. Não é sobre nós, é sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, é quando Eliseu chega em Israel e Eliseu orou a Deus de novo, para que eles conseguissem ver. Aleluia. E eles viram que realmente eles estavam perseguindo um povo que não estava merecendo aquilo dali.
Olha a bondade que Eliseu fez. E os homens foram ali se alimentar, cansados, com fome, com sono. Louvado seja o nome do Senhor. A soberania de Deus é muito maior do que aquilo que a gente achamos no nosso próximo. Até vez nós possamos estar olhando totalmente diferente da visão que Deus quer para cada um de nós. É tanto que eles chegaram de volta de novo sobre o acampamento arameu e o rei disse que eles tinham que continuar perseguindo e nenhum deles, a palavra vai dizer aqui, que nenhum deles não quiseram mais lutar contra Israel. Trate aquelas pessoas que você olha, que você olha para elas e vê que elas tratam você totalmente diferente, com maldade. Não seja igual a eles. A reflexão que eu quero trazer para você é sobre isso. A soberania de Deus é maior do que qualquer coisa sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre tratar, é sobre nós querer o bem do nosso próximo. Não é sobre maldade, não é sobre vingança. Eliseu, ele tinha ali um batalhão de exércitos celestiais ao seu favor. O poder de Deus todo sobre a mão. Mas ele preferiu confiar no Senhor. Aleluia. E nós possamos também meditar nessa passagem sobre o que aconteceu em Getsêmani, quando Pedro ali se exaltou um pouquinho ali, cortou a orelha de um servo de um sacerdote, e o Senhor disse para ele: calma, Pedro, não é assim que se resolve as coisas. Você acha mesmo que se eu não quisesse aqui 12 legiões de anjos, meu pai não mandava? O Senhor não levantou um dedo para revidar nada naquele momento. O Senhor tinha um poder todo na mão dele, mas ele disse: eu confio no meu pai, Pedro. Confie também no meu pai. Se você resolver confiar, você vai ver que você não vai ter inimigo ao seu redor, ao seu lado, porque você está olhando para a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você meditasse nessa passagem. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Até mais ou menos aqui o versículo 22. Não quero me estender aqui no vídeo, mas você vai ver as maravilhas que Deus tem para mim e para você, para que nós possamos ser pessoas melhores diante de uma sociedade que está aí perdida, sem rumo, sem chão e sem esperança. Mas eu quero dizer para você, você tem sim uma esperança. É essa palavra poderosa. Se você começar a buscar ela, você vai ver a mudança. Seja qual for a área que você estiver passando, você vai ver a transformação de Deus sobre ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de que você compartilhasse essa mensagem com alguém. Tem alguém nesse momento com alguma cegueira espiritual em algum lugar. E você pode até dizer para você, dentro de você, eu não posso fazer nada para aquela pessoa. Você pode sim, envie esse vídeo. E assim, medite nesse vídeo, é apenas no máximo em uns 30 minutos. Medite e você vai ver o quanto que Deus vai fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mande para alguém, compartilhe. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, nada de ninguém, nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor disse: dai de graça aquilo que tu recebeste de graça. Então, caminhe esse vídeo para mais alguém, para que venha alcançar lares, famílias, empresas, para que venha alcançar casamentos. Às vezes, as pessoas estão vendo seu inimigo dentro da sua casa, seja o esposo olhando para a esposa, seja a esposa olhando para o esposo, pensando que é inimigo. Mas é algo ali de que
se você começar a olhar a soberania de Deus, você vai ver que não é aquilo. O Senhor não quer isso, nem para mim, nem para você. Eu posso aqui estar orando e entregando esse vídeo para você, mais uma vez, mergulhando nas Escrituras com a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu me encontro aqui diante, Senhor, desse povo, servo do Senhor, esse povo de Deus, com a sua permissão, que essa palavra ela possa entrar em lares, transformar lares, entrar em famílias, transformar famílias, entrar, seja qual for o momento que essas pessoas estiverem passando e venha fazer a transformação, que o Senhor venha fazer o agir. Primeiramente, que essa pessoa venha permitir, Pai, a sua soberania sobre a situação que devem estar passando nesse momento. Então, Deus, eu sou grato pela minha vida, desse momento estar aqui. Louvado seja o seu nome, Pai. Que nós possamos trazer mais ainda palavras poderosas, palavras de vida ao nosso próximo, compartilhadas por esse quadro, mergulhando nas Escrituras. Peço perdão se eu não soube aqui me expressar, mas o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que eu possa querer trazer aqui para você. Em nome de Jesus. Então, Deus, que essa palavra venha atravessar barreiras, quebrar grilhões, venha fazer o agir aonde quer que ela passe. Em nome de Jesus. É assim, Senhor, que eu te oro e te agradeço. Amém.